Boas-vindas à lua cheia de fevereiro, a lua cheia que acontece nesta quarta-feira, dia 16. Se você está no Brasil, por volta de 2 horas da tarde, a gente tem o ápice da lua cheia. O que significa falar em ápice da lua cheia? É o momento em que ela se opõe exatamente ao Sol. Então, a lua cheia, assim como a lua nova, são fenômenos astronômicos. Todas as fases da lua são fenômenos astronômicos que podem ser calculados de acordo com a posição de Sol e Lua. Então, enquanto a lua nova é o alinhamento de Sol e Lua na mesma constelação, lua cheia é a oposição exata entre o Sol e a Lua. Para os cálculos siderais, o Sol entrou hoje em Aquário, ontem ou hoje, não sei, depende também de onde você está. Então quer dizer que a lua cheia vai acontecer na quarta-feira em Leão, no início da constelação do Leão. Então a gente tem uma lua muito associada às características do próprio Sol, porque Leão é regido pelo Sol. Eu não sei se é por isso que a lua cheia aqui na minha cidade está muito, muito brilhante. Toda lua cheia é muito brilhante, mas algumas e muito especiais, mas algumas luas às vezes me despertam e me chamam a atenção. Ontem eu estava distraída no quarto e de repente eu vi uma luz do lado de fora e era a lua que estava subindo por trás de um prédio. E aí hoje, quando eu fui me preparar para fazer esse vídeo, eu falei, é todo o brilho de Leão. Leão inspira realeza e por isso esse brilho dourado do Sol. Então é uma lua na Nakshatra Maga, que é também o coração do Leão. Então é o puro Leão. E então todos esses assuntos vão estar em voga nesta lua cheia, esses assuntos associados com soberania, realeza, poder, rituais, observação de rituais e de antepassados, porque Maga é uma nakshatra associada também aos nossos antepassados. Eu fiz uma tiragem de 3 cartas e você nunca me vê aqui tirando as 3 cartas, porque eu gosto de fazer o jogo, pensar, elaborar. O tarô para mim é essa ferramenta de intuição, mas também de pensamento. Eu nunca consigo fazer um jogo, ainda mais aqui que sou eu falando para a câmera, eu sempre gosto de pensar um pouco antes para poder extrair os significados com calma. Então eu fiz a jogada agora há pouco e então as 3 cartas que saíram foram o 6 de paus, a primeira carta, a segunda carta o 4 de ouros e a terceira carta o 7 de espadas. Repare então que são apenas arcanos menores. Acho que é a primeira vez nessa jogada de 3 cartas que a gente é brindado só com arcanos menores, o que estatisticamente é mais natural, porque a gente tem mais arcanos menores que maiores, mas foi a primeira vez que isso aconteceu, então de cara isso me chamou a atenção, e uma carta de cada naipe. Então também me chamou a atenção assim, qual o naipe que ficou de fora? O naipe que ficou de fora foi Copas. E eu me lembro que na nossa tiragem da Lua Nova, era toda uma reflexão sobre o coração. A carta principal foram os enamorados. Então eu tô sentindo assim uma grande mudança, um ponto de virada nessa lua cheia, porque parece que as questões mais sentimentais, emocionais, mais suaves, copas e ouros são naipes mais suaves, foram deixadas para trás. A gente então aprendeu com aquela mensagem a agir orientado pelo coração, aprender não só com a razão, mas aprender também com o coração. Só que agora a questão, o tema dessa lua é a recompensa que vem do esforço. O 6 de paus é a carta da recompensa. Paus, o naipe da recompensa, eu diria, do crescimento espiritual, da consciência. Paus é um naipe associado à própria consciência, à criatividade, à capacidade de mergulhar em si para produzir algo novo. É também o naipe, paus é o naipe da transformação, porque o fogo tem essa associação direta com a transmutação. Só que, às vezes, quando a gente está numa situação de transmutação, é difícil perceber recompensa. Então, eu queria chamar a atenção para isso, que sempre é possível fazer uma pausa e ver as coisas que a gente ganhou, e ver o que a gente pôde obter de determinadas experiências. Só que nem sempre isso acontece.
Então eu acho que como tema, uma tiragem assim tão diferente, parece que as coisas, tô com uma sensação meio de roda da fortuna, muita coisa acontecendo, mas a gente com essa chance, nessa lua, nessa quarta-feira, de dar uma pausa. Sabe quando você está trabalhando e para tomar um cafezinho? É tipo isso, você fala, eu posso parar um pouquinho, porque eu trabalhei até aqui, então eu vou respirar, ainda que a batalha continue. 6 implica 7, 8, 9, 10. Então a luta pela transmutação tá aí para ser vivida. Como entrave para isso tudo, e aí faz muito sentido, claro, eu estou aqui interpretando o jogo já há um tempo, a gente tem o 4 de ouros, que é o apego. É o apego, muitas vezes, que não deixa a gente ver que a gente já ganhou coisas. Então a gente se apega, por exemplo, a status passados que não existem mais, e nesse tarô eu acho muito interessante essa ilustração do apego, porque é muito claro, né? Nem precisa de olhar no dicionário para ver qual que é a palavra principal aqui desse arcano. Ele está segurando, né? Esse personagem aqui está segurando as moedas. Então, o entrave é o desapego. O desapego é a palavra, para mim, mais espiritual que existe, porque desapego combina com moksha, que é a liberação em sânscrito. A gente precisa aprender a se libertar, a se liberar. Só que isso não é fácil. E é justamente nas situações mais difíceis que a liberação é mais difícil. A gente não consegue ver o que será que tem de bom nisso tudo. Essa é a pergunta. Por quê? Porque eu preciso deixar aí. Então é justamente quando a gente se apega, a frase do Buda, o apego é que causa o sofrimento. E essa é a causa de todo sofrimento. Então fica essa mensagem já, essas duas cartas muito desafiadoras, eu diria. E como conclusão, nessa tiragem, então, a terceira casa, o desfecho, um 7 de espadas, que é também um naipe, assim, duro, como paus, né? Um naipe masculino, e até, eu diria, mais duro, porque ele fala desse lado mental, obstinado, de raciocínio. Então, as cartas de espada nos cansam, às vezes, mas o 7 é uma espécie de suspiro também dentro do naipe, porque é um momento de direcionar o que está se pensando, se fazendo, e agir com diplomacia, observando todos os lados, mas entrando em ação, continuando a pensar, continuando a planejar, mas sem atropelar ninguém. Essa é a mensagem do 7 de espadas, ter essa capacidade, e principalmente considerando, né, que o jogo é pra gente, não nos atropelar em tudo que a gente está pensando de projetos. 6, 4 e 7, nessa ordem. Então, é um crescente. Eu diria que é uma jogada boa, porque pior seria se fosse uma lua cheia e a gente está com números minguantes. Então, a gente, apesar que o 4 segura um pouco, e eu acho que esse é o grande entrave desse momento, o apego com o que não serve mais. Esse, para mim, é a questão dessa lua. A gente tem como solução direção, que é o próprio número 7, ainda com coisas para serem vividas aí pela frente. Então, eu te desejo uma ótima lua cheia, ritualize, e ritualizar, muitas vezes a gente pensa que são coisas complicadas, ritualizar pode ser olhar para a lua, fazer uma meditação, isso já é um ritual. Só é importante, me parece, entender que as pausas são importantes e podem ser vividas de uma maneira muito produtiva se a gente é capaz de se entregar, ainda que por um instante breve. A gente se vê na próxima lua, eu espero. Namastê. Obrigada por estar aqui.